Semana passada a gente foi muito abençoado com a palavra sobre graça e verdade. A nossa fé, ela tem que estar fincada no Senhor e na graça dele. Entende? Porque nós vivemos tempos que Jesus falou, né? Através dos seus apóstolos. Falou e falou através dos apóstolos que o amor de muitos se esfriaria. Jesus chegou a fazer uma arguição aos discípulos assim: acaso quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé nessa terra? É impressionante Jesus falando isso. Será que eu vou encontrar fé quando eu voltar? Porque ainda nem tinha começado o ministério do Espírito sobre a terra, e Jesus já questionava o final, se na volta dele existiria fé sobre a terra. E quando nós passamos o nosso tempo e vemos os acontecimentos, a vida, o pastoreio, o toque, a gente vê como a fé ela retrocede e como ela é variante na vida de muita gente. Eu fiquei impressionado, aí não foi aqui, foi lá em Cabo Frio, que eu estava ouvindo a ministração também do Franco. Ele falando que chegou no Chile lá, depois daquele terremoto que teve, estava uma assembleia da igreja disciplinando alguns irmãos que, no meio do desespero, saquearam o supermercado, levaram as coisas achando que iam ficar com fome. E aí tinham vários irmãos sendo disciplinados, porque na hora do vamos ver, do desespero, se desesperaram, não creram no Senhor, ao ponto de terem que roubar. E eu fiquei pensativo, eu ouvi isso e fiquei muito pensativo, porque não é coisa que aconteceu há muito tempo, e nem coisa que aconteceu longe da gente. Aconteceu no meio de irmãos. A hora da prova, ela identifica onde está a nossa fé. A prova ela faz isso. Na verdade, a nossa vida toda, ela é uma vida de prova de fé. É impressionante, a gente olha para as circunstâncias da vida e olha para a palavra. E vai se deparando com a nossa fé, com as nossas atitudes, com o nosso retorno a ela. E eu lembrei de uma palavra muito antiga por conta de um sonho de uma irmã. Uma irmã falou um sonho para mim, contou um sonho que estava dentro de casa, e tinha um leão espreitando, querendo entrar na casa de todo lado. E ela olhava para o leão e falava com as pessoas de dentro da casa, e o leão estava ali em volta, rodando, rodando, rodando. E na hora me veio um texto na mente, na hora. E eu olhei, assim, eu sou meio metido a interpretações, né? Às vezes Deus dá a interpretação, às vezes não, né? Tem um monte de gente que não gosta, né? Que vem todo mundo. Tive um sonho aí, conta, vamos orar. Pô, mas não tem interpretação? Filho, sonho não é tradução, né? Não é todo sonho que chega você traduz o que ele está dizendo. Não. Às vezes Deus dá a interpretação do sonho. Ele coloca a interpretação. Né? Se você for ler a história, você vai ver que tem homens. José era um homem usado por Deus para interpretações, foi usado na cadeia, mas eu sou fascinado por Daniel. Daniel é o cara. Eu fico assim, impressionado com Daniel. Por quê? Porque Daniel, ele passou uma situação onde o rei falou assim: olha, eu tive um sonho, e eu quero que vocês deem a interpretação do sonho. Ele juntou todo mundo na época lá, os pastores, os espíritas, os padres, juntou geral, todo mundo que era envolvido com o reino espiritual, ou do mal ou do bem, e chamou Daniel também, e falou assim: eu tive um sonho, eu quero que vocês me deem a interpretação. Aí os caras falaram assim: legal, conta aí o sonho que a gente fala. Ele: não, negativo. Esperto esse rei. Se eu falar o sonho, vocês vão dar qualquer interpretação. Mas se vocês são usados aí pelo Deus de vocês, que vocês dizem, eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e a interpretação do sonho. Ah, pensou? Eu fico imaginando alguém chegar um dia desse para mim e falar assim: eu tive um sonho.
Aí eu, sério, conta. Ele, não, conta aí, qual foi o sonho que eu tive? Mas foi um assunto de vida ou morte. Por quê? Porque o rei falou assim, e se vocês não falarem o sonho e a interpretação dele, vai morrer geral. Roleta russa. Ou fala ou morre. Pensa no desespero. Mas diz a Bíblia que Daniel foi para casa e orou a Deus e falou assim, Senhor, tu que sonda o oculto e o escondido, me dá o sonho do rei e a revelação do sonho. Pode ler lá, amados. Deus deu todo o sonho do rei e a revelação do sonho. E não morreu ninguém. Porque Deus fala através de sonhos. Amém? Deus fala, Deus se comunica. É impressionante. Na hora, me veio um texto. Um texto que está em 1 Pedro 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certo que de sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em toda a irmandade espalhada pelo mundo. Amém? Palavra de Pedro, interessante. Antigamente nós tínhamos, ou ainda tem, não sei se ainda existe, mas antigamente nós tínhamos uma logozinho, nos peixinhos, e tem nos copos lá fora. E o nosso tema era, Deus tem cuidado de nós, por conta desse texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, por quê? Ele tem cuidado de vós. E aí, na hora do sonho, me veio o texto na mente. E aí, entendo eu que Deus está dando a tradução ou a revelação daquele sonho. O que ele está querendo falar? Ele está querendo falar sobre soberba. Porque o diabo ele anda ao derredor buscando uma brecha para ele poder entrar, para poder tragar, não é assim? Bramando como leão, ele não é leão, ele é como? Ele imita. O diabo imita Deus em tudo, ele quer imitar Deus em tudo. Ele não é leão, não. É um gatinho sem vergonha, mas ele faz uma de leão lá, ele dá uns... assusta você, né? Essas má notícias que chegam, essas coisas, é ele querendo gritar, falar. Mas esse texto é um texto que marcou minha vida por muito tempo. Muito tempo. Por quê? Porque eu olhava para esse texto e eu não entendia ele direito. Eu não entendia, eu ficava assim, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. E eu pensava assim, qual é a nossa dificuldade? Qual é a tua dificuldade nesse texto? Se humilhar, né? Eu achava isso. Eu achava, a gente cantou hoje, né? Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar. Se eu me humilhar. É porque nós achamos que nós sabemos nos humilhar. Mas para pensar, amados. O soberbo, ele consegue se humilhar? Sim ou não? Já é soberbo, né? Se é soberbo, não é humilde. Aí o soberbo consegue ele se humilhar? Não consegue. Pode até tentar. Eu já vi alguns. Eu vi uns irmãos sendo disciplinados por soberba. Aí chegava nas reuniões, tu via, ele estava de joelho lá atrás, assim. A mão. Está se humilhando. Está nada. Às vezes o joelho está dobrado, o coração está em pé. Às vezes a cara está de triste,
mas o coração está com raiva. O soberbo ele não consegue se humilhar, por isso que Deus precisa ter uma ação sobre ele. E aí a maior dificuldade não é se humilhar, é discernir a mão de Deus. É discernir a mão. Por quê? Segundo Jeremias fala, se não me engano Isaías também, ele diz que nós somos um vaso de barro e Deus ele é o oleiro. Não é assim? O meu batismo foi uma música dessa. Não sei, acho que foi minha sogra. Isso é coisa de sogra, só pode ser de sogra. No dia do meu batismo, minha sogra cantou uma música e eu cantei todo alegre no meu batismo. No dia que eu fui batizado. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos de um oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. E aí eu, inocente, novo convertido, me batizando e chorando, que coisa linda. Eu quero ser, Senhor, um vaso na mão do oleiro, até ele começar a quebrar. Quando ele começou a quebrar o vaso, eu não entendi nada. Meu Deus, o que está acontecendo? É porque ele quebra o vaso para fazer novo. E o dia que eu entendi isso, eu pensei na minha sogra, falei, muito amiga. Podia ter cantado outra música nesse dia, logo essa. Porque a maior dificuldade nossa é enxergar a mão de Deus, mas não é a mão de dentro. Porque o oleiro ele trabalha com duas mãos. Ele trabalha moldando o vaso por dentro, mas ele também trabalha moldando o vaso por fora. A mão de dentro é simples da gente conseguir entender ela, aquela que Deus fala com a gente. Deus te dá certeza. Você sabe que é Deus. É a mão de dentro trabalhando. A mão de dentro, quando trabalha, ninguém nem precisa confrontar você com os teus pecados. Você já vem falando sem que ninguém saiba. Já vem falando do que você é, do que você sente. Vai falando coisa que às vezes nem era preciso falar, mas fala. Está humilhado, quebrado, porque a mão vem destruindo tudo que está dentro, mostrando o que está errado. Agora, e a mão de fora? A mão de fora é muito mais difícil. Porque a mão de fora são circunstâncias, fatores, pessoas que Deus usa para poder lapidar esse vaso. E para entender Deus numa história dessa? Porque a mão de fora pode ser teu marido, tua esposa, teu filho, teu carro, o carro que te deu uma fechada, teu amigo. Ainda tem trocador de ônibus? Não, né? Alguns, né? Então, trocador do ônibus, o caixa da padaria, o caixa do supermercado, um estranho que você conheceu na rua, pode ser qualquer coisa que Deus está usando para confrontar você e humilhar você. E aí, Pedro está falando, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Não é uma humilhação que você escolhe ter. Eu agora, o Senhor está mandando me humilhar, eu vou começar a me vestir com as roupinhas velhas, meio rasgadinha, porque eu tenho que estar humilde. Eu agora vou andar a pé, não vou mais andar no meu carro para poder ficar humilde.
Agora eu vou me ajoelhar em toda reunião lá atrás. Não é uma ação tua se humilhar. É humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, porque Deus vai usar a mão para poder te humilhar, não é uma escolha tua. É uma escolha dele. É ele que escolhe a mão. Qual é o nosso maior erro? É rejeitar essa mão. É rejeitar essa mão. É olhar para essa mão e achar que ela vem de fora. Que ela é o diabo. Às vezes a gente acha que é o diabo. Apareceu um atribulado na minha vida, um endemoniado, é assim que a gente fala. Reunião de oração, ora por mim que o meu chefe é endemoniado. Atribulado. Aí vem um monte de coisa. É macumbeiro, é não sei o quê. Conta um monte de história. Mas pode ser Deus, amado, usando aquele fator para humilhar você. Usando aquele fator para querer alcançar no teu coração aquilo que Ele deseja. Porque Deus quer que todos nós tenhamos a imagem de Jesus. E Ele é o único que conhece o nosso coração. Ele é o único. Nem nós mesmos conhecemos o nosso coração. Eu sempre lembro disso. O dia que Pedro negou Jesus, ele não acreditava que iria fazer aquilo. Não acreditava mesmo. Porque no mesmo dia ele falou que ele morria por causa de Jesus. No mesmo dia. Ele falou, por ti darei a minha vida. E Jesus olhou para ele e falou assim, inocentezinho, hoje ainda, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Hoje. Pedro conhecia o coração dele? Não. Mas Jesus conhecia? Então fala para mim, ele conhece o teu coração? Conhece. E aí ele sabe do que você necessita para poder quebrantar você, para humilhar você, para te livrar das garras desse adversário do diabo que está andando ao redor, olhando as brechas, as portas abertas, querendo entrar para te devorar. E aí, a maneira dele conseguir fazer isso é se o teu coração se ensoberbecer. Por quê? Simples. Simples. No versículo 5, Pedro está falando lá sobre presbíteros, e aí ele fala assim, rogo igualmente aos jovens, aqui não são jovens, eram os jovens presbíteros, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade. Por quê? Deus resiste ao soberbo, contudo aos humildes concede graça. Se o coração se ensoberbece, você não só arruma um adversário para destruir a tua vida, você arruma alguém que te resiste, é Deus. Aí começa a explicar um monte de coisa na nossa mente. Por quê? Porque você imagina que você passa por uma tribulação, mas você amarra o diabo, você jejua, você ora a Deus, você lança a palavra de Deus sobre a tua vida de vitória naquele negócio, mas a coisa não desemperra, não anda, não vai para lugar nenhum. Aí, pô, tem alguma coisa errada. Será que o que o Senhor falou sobre a minha vida não é verdade? Por que que eu oro para que isso aconteça e não acontece? Por que que eu amarro esse demônio que eu estou vendo aí se opondo a mim e o demônio não é amarrado? Aí começa a pensar assim, bom, eu estou sem fé, estou sem unção, eu preciso tirar um dia no monte, aí vou orar no monte, vou fazer um calo no joelho lá no monte, vou buscar a presença de Deus, vou me consagrar, porque eu vou vencer esse negócio. Mas não é contra o diabo que você está lutando, filho. Você está lutando contra Deus, é Ele que está te resistindo. É Ele que está se opondo a você. É Ele que está querendo ver você humilde, rendido,
para que Ele possa conceder a graça dele a você. Consegue entender isso? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Quantos ansiosos tem aqui? Aquilo que te faz ansiar pode ser a mão de Deus querendo te ensinar a esperar, a ser manso, a confiar nele, a saber que é Ele que cuida de você, porque nenhum ansioso acredita que Deus cuida dele. Nenhum ansioso. Porque o ansioso é aquele que se desespera para que algo aconteça. E fé é aquele que espera que o Senhor faça. Vê se não está ao contrário o negócio. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Ele tem cuidado de vós. Quem cuida de você é Ele. É o Senhor que cuida de você. Nós não temos nada além do que aquilo que Ele nos deu. Nada além. Nada. Você está casado aí? O marido e a mulher que você tem, quem te deu foi o Senhor. Amém? Está solteiro? É porque Deus não deu ainda. Pode dizer amém, não? Só os solteiros? É porque Ele não deu. Na hora que Ele der, é dele. Vem dele. É um movimento que Deus faz. Sim ou não? Amém? Está na espera? Glória a Deus. É o Senhor que servimos. Dele esperamos. E nele temos que estar fincada a nossa fé. Talvez, amados, se você tiver clareza disso, dessa palavra que eu estou te dando, eu vou te falar que tem que ter clareza, porque eu comecei a me atentar para essa palavra há uns 25 anos atrás, e de vez em quando eu me pego querendo resistir à mão de Deus. Aí eu entendo, ficar na minha, Senhor, vamos nessa, faz tua obra, fecha a boca e deixa o agir de Deus, porque Ele vai te ensinar alguma coisa. Nós vamos sempre aprender com o Senhor. Amém? Tem coisas que nós lutamos que não faz diferença alguma na nossa vida. Você se mete em brigas, em situações que não... Você vai descobrir que Deus está só te guardando, moldando o teu coração, te ensinando, te chamando para mais perto, porque o Pai, Ele não para de trabalhar. Ele quer nos fazer vaso de honra. Ele quer moldar o coração de Jesus em nós. Amém? Tem pessoas que lutam há muitos anos. É engraçado. Eu estou numa época da minha vida muito interessante. Ontem estava comemorando o aniversário da minha neta mais nova, eu acho. É a mais nova dos netos? Não sabe, né? É. Eu acho que é, até que nasça outra deve ser. E aí eu estava olhando assim e falando com os meninos, né? Estava lá o filho do Franco, Daniel, o Rafael Maron, que na minha época, quando falava Maron, era para o pai. Hoje, quando fala Maron, é para o filho. Mas para mim era o Rafael Maron, porque Maron era o pai. Aí eu fico perdido nesse negócio. Não sei de quem alguém está falando. Né? Mas eu fico olhando assim e falei para eles assim, engraçado, antigamente era vocês que estavam assim, brincando, fazendo aniversário. Eu estava na época de vocês, dos meus filhos, tudo pequenininho, Raquelzinha, nunca foi pequena, mas era mais nova. Hoje são os netos. E essas crianças que eu vi, estão tudo com os filhos no colo.
Mas tem uma coisa marcante nessa época. Tem uma coisa que marca assim, uma linha do tempo. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Aqueles que estão lutando contra essa mão de Deus, nessa linha do tempo, e ó que pensa numa linha comprida. Mas aí eu olho assim na história, porque o bom de uma igreja relacional é isso. Porque você conhece as pessoas quando eram pequenininhas, hoje já são pai de filho, já estão de cabelo branco, mas a gente continua juntos, então a gente consegue assim olhar e mapear a história. Aí você pensa que eu conheço gente que está lutando contra essa mão de Deus até hoje. Aí tu olha pessoas, vidas, que deram a volta, que se humilharam, que reconheceram Deus, que obedeceram e Deus fez o milagre. E conhece gente triste e amargurada até hoje, lutando com seu coração soberbo, querendo que seja do seu jeito, achando que é o diabo que está no meio do negócio, mas é porque o teu coração que é incircunciso não se dobrou ao Senhor. A gente vê isso. É impressionante. O tempo, eu sempre falo isso, Deus ele é atemporal. Deus está no Kairos, nós estamos no Cronos. O tempo de Deus não é como o nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos é como 1000 dias. Deus encerrou toda a história em 7 dias, segundo a palavra diz, descansou de todas as suas obras. 7º dia Deus descansou de todas as suas obras. Acabou. Aí fica um monte de gente ainda aí brigando, né? Não, porque sábado a gente tem que trabalhar, não tem que trabalhar, sábado é o dia do Senhor. O sábado era o descanso, amado. Deus descansou das suas obras. O descanso de Deus é Jesus. Amém? Descansou das suas obras. Você entrou em Jesus, você entrou no descanso. É descansar nele e deixar que ele faça. Né? Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Por quê? Somente um. É muito para ti. Aí ele fala, é meu, somente meu? O teu trabalho qual é? Descansar em mim. Mas pensa que tem gente que não entrou no descanso ainda, está guardando o sábado. Está querendo um dia para descansar e achando que tem que trabalhar 6 e não descansa nunca, trabalha direto. Tentando fazer a coisa do seu jeito. Porém, a palavra é humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque Deus está ainda com a mão dele, tratando esse vaso de barro, até que ele seja perfeito. E aí Deus vai mudando as histórias, porque às vezes muda o cisco, muda o galho, muda o cenário, mas quando você vai olhar, a raiz do problema é o mesmo. É porque o coração não mudou. E aí Deus vai só mudando as coisas. E a coisa vai andando, mas Deus está tratando. A mão de Deus está tratando. Entende isso? Então nós precisamos. Por quê, amados? Porque Pedro fala assim, no versículo 8, sede sóbrios. Sóbrio é estar vigilante, acordado. Seja vigilante. Por quê? O diabo, vosso adversário, ele vem de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo está querendo tragar alguém, ele está buscando uma brecha para poder entrar, e ele entra. Entra. Olha, entra. Entra. Eu tive um discípulo que eu falei com ele um dia sobre isso, tratando com ele sobre impureza. Um jovem. E aí um dia ele para lá na cidade, lá no cinema lá que tem striptease e um monte de coisa. Acabaram o cinema para fazer uma casa de espetáculo barata para os homens ir lá olhar. O pessoal fazer ser vergonhice. E ele, agarrado naquele negócio dele da impureza, um dia ele vem passando pela porta assim,
Aí o impuro é assim, ele tem que olhar para lá, né? Aí ele vem olhando para os cartazes, para os títulos, para o chamado, quanto custa, e de repente para alguém do lado dele e fala assim, quer entrar? Aí, não, quero não. Aí o cara, pô, estou sem coragem de entrar, estou com vergonha, eu pago a tua. Entrou. Vigiai, orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, e ele traga. Ele sabe aquilo que teu coração deseja. Ele sabe o que te tenta. E você já está sem graça porque não se humilhou, né? Não reconheceu a mão de Deus. E a mão de Deus ali é os teus ensinadores, teu discipulador, teu pai. São as pessoas que Deus está te usando para te mostrar o caminho. Entende isso? Provérbios 3, acho que é Provérbios 3, que Salomão escreve do filho falando que se perdeu e fala assim, como eu aborreci os meus ensinadores. Como eu não dei ouvido. E quase me achei em meio a todo pecado no meio da congregação. Porque o que leva o pecado é a falta de ouvir. E a mão de Deus ele usa pessoas para falar contigo. Ele não só usa aqueles que estão te resistindo para que você pare assim e se humilhe. Para que você dê uma resposta de Cristo. Entende? Se alguém te ferir na face direita, está fazendo jiu-jitsu, agarra ele, dá um mata-leão. Dê a esquerda. Se alguém te obrigar a andar uma milha, se quiserem demandar contra ti para tomar a tua capa, isso é mandamento de Jesus? Sim ou não? Tu acha que ele não vai tratar do teu coração com essas coisas? Vai. Eu sempre encontro assim. Se alguém te ferir na face direita, já viu alguém apanhando na rua? Geralmente é desaforado, é alguém que busca contenda, é alguém que resiste o mal, é alguém que se fia nessas coisas, aí ganha uma bolacha. É, uma bolacha. Porque está lá metido lá na discussão, na briga, buscando a sua razão. Geralmente é esse tipo de gente. Aí não quer dar a segunda? Não busca tomar a primeira. Faz como Jesus. O provérbio diz que é melhor um cão vivo do que um leão morto. Essa é a verdade. Deus fala? Fala. Resiste você? Resiste. Nós temos que ouvir o Senhor. Porque o diabo, ele busca tragar. Amém? Ele busca. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhes, firmes aonde? Na fé. Mas que fé é essa? Que fé é essa, amados? Firmes na fé no Senhor. Firme na fé que Deus cuida de você. Firme na fé que Ele está sentado no seu trono e controla todas as coisas. Firmes na fé que Ele está olhando as injustiças e quem vai tratar delas é Ele, não é você. Você não vai ter que fazer a tua justiça porque tem alguém que lute por você. Entende isso? É assim. Amados, se vocês estudarem a história de Israel com os olhos nisso aqui que eu estou te falando, você vai ficar impressionado. Quando Israel tinha condição de vencer uma guerra, ele perdia.
Ele só ganhava a guerra, que não tinha condição nenhuma. Porque eles consultavam Deus. O que tu faz? O que tu acha, Senhor? A gente vai nessa guerra ou não? Aí Deus falava, vai, vou te entregar os teus inimigos nas tuas mãos. Quem ganhou a guerra? Era o povo que era valente ou era Deus? Era Deus que entregava. E Deus mostrou isso de várias maneiras. Tinha guerra que não tinha que levantar a espada. Teve várias ações de Deus que o homem não teve que brigar por nada. Deus deu. Muralha caindo, exército se matando e fugindo. Não é assim? Sem que tenha intervenção do homem. Por que você acha que com a tua vida, com a minha vida, nós vamos vencer na força do braço? Vamos vencer nas nossas queixas. Vamos vencer nas nossas murmurações. Por que você acha que vai ser assim? Não vai, amado. Não vai ser assim. Sabe como é que nós vamos vencer as nossas guerras? Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. É porque tem o tempo oportuno da exaltação. A humilhação que está vindo é só um prenúncio da exaltação. Você só alcança a exaltação de Deus se você se humilhar debaixo da mão dele. Aí é Ele que exalta. Aí vale a pena ser exaltado pelo Senhor, aí vale a pena. Aí você vai ver a glória dele se manifestar. Aí você vai ter certeza que não foi por tua causa, foi por causa dele. Aí você vai conseguir ver essa trama diabólica querendo te roubar, querendo te tragar, querendo tomar o que você tem, roubar a tua fé. Você consegue ver o mundo espiritual de forma clara. Como? Se você usar o princípio do Senhor, se humilha debaixo da mão dele. E deixa o tempo oportuno dele acontecer na tua vida. Por quê, amados? Porque ele tem cuidado de você. Deus tem cuidado de nós. Você pode dizer amém? Ele tem cuidado de nós. Ele trata conosco como uma mãe, um pai trata do filho. Ele trata conosco. Ele é o pai. Ele não está dormindo. Não dormita o guarda de Israel. Ele não está tosquejando, nem pestanejando em lugar nenhum. Ele está sentado no seu trono e reina soberanamente. Soberanamente. Ele pode fazer todas as coisas sobre a tua vida, só que ele tem o tempo dele, tem o tempo oportuno. Você tem que passar pela prova. Você tem que passar, você tem que se humilhar. Você tem que olhar para a mão do Senhor e falar, eu vou parar de lutar contra isso, vou parar de contender contra isso, eu vou parar de lutar contra Deus. Tem homens na Bíblia, como Davi, que deixam lições para nós impressionantes. E logo depois de Davi veio Jesus e fez a mesma coisa. Davi, o filho dele, se levanta contra ele, e ele podia guerrear, podia lutar, podia matar o filho, fazer qualquer coisa, mandar prender. Ele pega os soldados dele e vai embora, foge. E aí o homem de guerra dele, Joabe, fala assim, mas tu não vai defender o teu trono? Ô rei, tu não vai defender o teu trono? Aí Davi fala assim, quem me deu esse trono? Quem me botou nele? Foi Deus? Deus defende. Eu não. Porque se eu lutar para ter, aí não foi mais Deus que me deu, fui eu que ganhei com a minha força. Vai embora. No meio do caminho encontra um homem chamado Simei, começa a tacar pedra nele, levantar poeira e blasfemar contra ele, falar mentiras. Bem feito. Tu tomou o trono de Saul, agora teu filho vai tomar o teu. O soldado de Davi queria arrancar a cabeça do cara. Pegou a espada assim, vou arrancar a cabeça dele. E ele falou assim, ei, não tem nada a ver contigo não, cara. Se foi Deus que botou ele aí. E se foi Deus que botou ele aí para me humilhar? Vai ser a tua espada que vai me livrar? Deixa. Deixa como está. Vamos continuar andando.
tomando pedrada. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus. Se Deus não quisesse que aquele cara estivesse lá atacando pedra em Davi, ele só ia atacar a primeira. Na segunda ia cair duro, morto no chão, porque é assim que Deus faz. Amém? Jesus vai ser preso. Pedro mete a mão na espada e arranca a orelha do soldado. Jesus, Pedro, tu não sabe, Pedro, que se eu orar agora, o meu pai manda uma legião de anjo aqui. Pegou a orelha do cara, colou lá. Colou a orelha do cara. Sossega, Pedro. Quem luta pela espada vai morrer também, vai viver. Luta na tua força. E vai ser na tua força que você vai viver o tempo todo. Você vai se cansar. Porque aqueles que esperam no Senhor voam como águias. Correrão e não se cansarão. Tem muita gente cansada no meio do caminho, porque está lutando com a sua força. E não consegue identificar a mão de Deus. Para de brigar com o Senhor. Se humilha. Deixa Deus fazer. Espera o dia do Senhor, a exaltação que vem dele. Amém? Espera. Jesus foi para a cruz, amados. Davi foi restituído o trono. O filho de Davi ficou pendurado pela cabeça, no meio dos espinheiros. Jesus foi para a cruz. Ressuscitou no terceiro dia. Deus tem cuidado de vós. Amém? O trono só era de Davi, se Deus restituísse a ele. Jesus só iria ressuscitar se passasse pela cruz. Você quer viver reinando sem morrer na cruz? Não vai viver. Vai ficar agonizando. Vai ficar agonizando. Para de agonizar. Se rende ao Senhor. Olha para a mão do Senhor trabalhando. Amém? Ele tem cuidado de nós. Você pode dizer amém? Amém. Podemos orar? Humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele a tua ansiedade. Não resiste à mão do Senhor. Se entrega. Faz aquilo que Ele tem para você. Para de olhar para fora. Olha para dentro. Olha onde você tem que mudar. Deixa Deus trabalhar. Porque o dia da exaltação vai chegar. O dia da exaltação vai chegar. O tempo oportuno chega. E no tempo oportuno você vai saber. Você vai falar, Senhor, obrigado. Foi por conta daquela situação para mim difícil, mas foi exatamente nela que tu amassou, Senhor, aquelas azeitonas, fez azeite da minha vida. O Getsemane, esse lugar aí, é exatamente o lugar da prensa do azeite. Lá onde Jesus orou, transpirou sangue, agonizou, para fazer a vontade do Pai, aonde você está todos os dias. Entre a vontade dEle e entre a tua vontade. E aí, se você deixar a prensa de Deus te imprensar, vai sair azeite. Vai sair azeite aí, amado, para tocar na vida afora. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Ele tem cuidado de nós.
Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Queremos te louvar, porque, Senhor, tanto tempo passou em que tu falou comigo nesse texto e tu continua falando. É bom saber, Senhor, que leva tempo para amadurecer e tu tem feito esse trabalho em nossas vidas. Tu não tem parado o teu processo tem continuado, Senhor. É até que todos cheguemos, Senhor, à estatura de varão perfeito. Senhor, nos ajuda nessa caminhada. Eu falei hoje aqui, Senhor, e eu tenho certeza que o Espírito Santo falou e mostrou aqui, Senhor, vários fatores, vários, Senhor, objetos da tua mão nas nossas vidas, Senhor, que tem, Senhor, tratado conosco, que tem nos humilhado, Senhor, que tem nos levado a um lugar de dependência, Senhor, tem nos levado a um lugar, Senhor, de ou nos entregarmos a Ti ou brigarmos. Senhor, aqueles que estão lutando contra a Tua mão hoje aqui, aqueles que estão, Senhor, tentando Te resistir, Senhor, sem entendimento, porque não sabe, Senhor, não tinham, Senhor, a identificação de que essa luta era contra Ti. Às vezes acham que estão lutando contra o diabo, estão lutando contra si mesmo, contra o mundo, contra o sistema, Senhor, contra as suas escolhas erradas, mas não, é a Tua mão, Senhor, é a Tua mão. Senhor, abre os olhos na manhã desse dia, abre os olhos, Senhor. Pai, faz com que possamos identificar a Tua mão, para que possamos nos humilhar, nos render, que hoje seja, Senhor, uma manhã de rendição. Ah, Senhor, haja total rendição em nossos corações a Ti. Que possamos olhar e procurar qual é a resposta que eu tenho que dar, Senhor. Talvez eu tenha que continuar caminhando, levando pedrada. Senhor, no meio dessa poeira. Talvez eu tenha que consertar aquilo que fizeram, Senhor. Colocar a orelha de alguém no lugar, porque alguém até tentando me defender arrancou a orelha de alguém, Senhor. Senhor, que Tu abra os nossos olhos na manhã desse dia. Que possamos identificar a Tua mão. E que haja, Senhor, um desejo no nosso coração de ser um vaso de honra, de ser um vaso aprovado por Ti, de, Senhor, nos humilharmos, Senhor, debaixo da Tua mão, porque, Senhor, eu sei que no Teu coração anseia conceder graça para nós, no Teu coração anseia, Senhor, ver o tempo oportuno para exaltar os Teus filhos, porque Tu se apraz, Senhor, em abençoar, em galardoar. Tu se apraz, Senhor, em estar conosco com alegria. Senhor, que a nossa, Senhor, humanidade, irritabilidade caia por terra. Em nome de Jesus, possamos nos parecer contigo. E eu te peço, faz assim, faz dessa maneira. Em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? Seja assim para a glória do Senhor. Amém?